Olá, irmãos. Desejamos a graça e a paz do nosso bom Deus. Este é o seu Momentos de Paz. Vamos fazer a oração para pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado por esse momento que o Senhor nos oferece nesta hora, ao estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha a dirigir a nossa mente para que nós tenhamos a compreensão da Tua Palavra nesta manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos de volta. Estamos mergulhando no devocional de Ellen Goldwhite, Maranata, o Senhor vem. Hoje, dia 11 de agosto, o tema do nosso devocional é Em harmonia com sua lei. Então, o texto para a nossa meditação está em Salmos 119, verso 34, que diz o seguinte: Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. O salmista pede sabedoria, pede entendimento a Deus para que ele pudesse guardar a lei de Deus de todo o seu coração, cumprindo segundo o desejo do seu coração. Precisamos compreender que a lei de Deus é uma exigência baseada no princípio do amor, porque a lei de Deus é nada mais do que o reflexo do caráter dele mesmo. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 de João 4, verso 8. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus ao colocar-se em conformidade com sua lei. Quando essa poderosa transformação se efetua, o pecador passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Isto é o que acontece quando nós somos tocados pelo amor de Deus. Isso é o que acontece quando o amor de Cristo nos constrange, quando somos alcançados pela salvação de Cristo. Então, ao sermos salvos pela graça por meio da fé, ela não nos isenta do nosso dever de guardarmos a lei de Deus, mas antes, pelo contrário, ele nos coloca em harmonia com a lei do Todo-Poderoso. Teorias errôneas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. E o fato de que estejam tão geralmente alcançando aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara percepção do que as Escrituras ensinam a tal respeito. Bem, nós já falamos um pouco anteriormente que hoje nós encontramos teorias errôneas mostrando que a salvação em Cristo isenta a nossa obrigação de guardarmos a lei. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim, faz a seguinte pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Romanos 3,31. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalônica, declara o seguinte: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. E roga, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, espírito e alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. O Salvador orou pelos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Se a santificação fosse algo que, infelizmente, o homem não teria capacidade de alcançá-la, então a oração feita por Cristo não faria sentido. Então a gente compreende que santificação é viver e andar em harmonia com a verdade. E o que é a verdade? É a palavra. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo, então? Disse Jesus aos discípulos:
quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, a verdade é a palavra, e o Espírito nos conduz para toda a verdade, e a verdade nos santifica. O salmista declara: a tua lei é a verdade. Salmos 119, verso 142. Pela palavra e Espírito de Deus, se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. E, desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e imagem da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santa. Então, quem vive em obediência à lei que é santa, justa e boa, então ele vai formar um caráter que é perfeito, um caráter santo. Diz ele: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, diz Jesus em João 15, verso 10. Eu faço sempre o que lhe agrada, João 8, verso 29. Então, os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráteres em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isto é santificação bíblica. O que é santificação bíblica? É andar em harmonia aos princípios da lei. Porque o mesmo Salvador disse: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E ele vai dizer assim: vós sereis meus discípulos, se fazerem o que eu vos mando. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, como nova criatura, nós viveremos e andaremos em harmonia com os princípios da sua santa lei. Por isso Cristo disse: eu não vim para anular o ensinamento da lei, a lei de Deus, nem o ensinamento dos profetas. Antes, pelo contrário, eu vim para cumpri-lo. Então, queridos, essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Ou seja, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Por mais que nos esforcemos em guardar a lei, nós só estaremos em harmonia com a lei de Deus se realmente Cristo habitar em nosso coração. Porque somente por Cristo e através dele é que nos é capaz de vivermos uma vida de perfeita obediência e vivermos em harmonia com a sua lei estabelecida. Por isso, Deus deseja que nós andemos em harmonia com a sua lei. Deus deseja que nós andemos em harmonia com os seus ensinamentos. Ele quer que nós andemos neste dia, neste primeiro dia da semana, que andemos e vivamos em harmonia com a sua santa lei. Sem o qual nós sabemos que todo aquele que é filho da obediência será salvo, mas os filhos da desobediência não poderão fazer parte da salvação. E nós aprendemos que a fé sem obra é morta. As obras da fé é nada mais do que obediência perfeita à vontade de Deus. E para concluir, João diz assim: filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Justiça significa retidão. Justiça significa obediência. Justiça significa harmonia com a lei de Deus. E se você quer alcançar essa justiça, se realmente você quer viver em santificação, tal como Cristo orou, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, e o Espírito nos conduz em toda a verdade, então precisamos nos lembrar que é através da nossa obediência à verdade expressa na palavra de Deus que nós alcançamos a santificação bíblica. Isto é, santificação segundo a luz da Bíblia. Eu convido então você a fazermos uma oração para agradecermos ao Pai Celestial por esta meditação de hoje. Pai amado, muito obrigado pela dádiva da vida, obrigado pela proteção, obrigado pelo cuidado que o Senhor nos concedeu, obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa meditação que tivemos esta manhã. Derrame o seu Espírito sobre nós e nos ajude, Senhor, a vivermos em harmonia com a Tua vontade. Esteja conosco ao longo do dia
É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O eterno Deus possa abençoar a todos. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Até o nosso próximo encontro.